o seu podcast, o meu, o seu, o nosso podcast do Cursinho Popular da Unesp de Franca. Nessa semana temos como apresentadores eu, Carol Playlist e Bruno Rastro Resto. E aí, pessoal, tudo bem? E temos dois ilustríssimos convidados, João Paulo, popularmente conhecido como Suspeito. Uhul, saudade, cheguei! Beijo! Temos também o famoso Kirby, conhecido como Kirby mesmo. Salve, salve, galera, tudo bom? Ambos são professores aqui do cursinho da Unesp de Franca. E nessa semana, o tema que resolvemos nos debruçar aqui para vocês é sobre identidade brasileira. Então, a gente tem aqui 3 quase historiadores e um internacionalista para falar com a gente e pensar um pouquinho sobre o que faz a gente ser brasileiro, quem definiu o que é ser brasileiro e todo o processo histórico de construir a brasilidade como conhecemos hoje em dia, né? E para isso, a gente pode começar pensando sobre a temática do que é ser brasileiro, refletindo primeiro sobre como começou o Brasilzão nosso de meu Deus, né? Como se deu o descobrimento, que não foi um descobrimento, um achamento dessa terra e todas as implicações que tem até a atualidade, a forma como se deu esse achamento, o processo de colonização e o processo de apagamento de algumas identidades que aqui já estavam e o protagonismo de algumas outras que vieram, né? E aí eu quero saber o que os nossos entrevistados pensam, como vocês enxergam essa chegada aqui no Brasil, qual o impacto isso pode ter tido ou ainda tem na construção da nossa identidade enquanto brasileiro. O que tu acha, João Paulo? Botinhas, Kirby? Bom, vamos lá então, né? Não sou historiador, como bem salientou a Carol, mas quando eu penso em identidade, Carol, vou falar aqui nesse podcast inteiro com um pouco de conhecimento que eu tenho e com muito coração. Quando eu penso em identidade, eu penso em um reconhecimento individual e coletivo. E quais são os impactos do pensar e do agir, né? Como se dá essa construção? E não tem como a gente pensar essa forma de reconhecimento nosso e do mundo sem conhecer a história nossa, como nós fomos construídos, a história do pensar que estavam por trás dessas pessoas do passado. E como você mesmo disse, as ações da colonização foram ações violentas, né? Imbuídas ou cheias na cabeça dos colonizadores, estavam cheias desse ideal de busca de riquezas, de expansão, e aqueles povos nativos, os povos originários das terras onde eles acabaram passando, inclusive aqui no que nós conhecemos hoje, território brasileiro, acabaram sendo deixados no terceiro, quarto, quinto, nono, 1/1000º de plano, né? Acho que deixaram de ser tão importantes. No contexto de cristianidade, tem toda essa questão do pensamento cristão por trás, e do apagamento desses povos, que, como a gente pode perceber, se perdura até hoje, né, na nossa falta de política pública, falta de reconhecimento dos povos originários. Eu, assim, não sei muito bem sobre os passos da história, eu acho que, inclusive, o Kerr pode falar melhor, né, mas quando a gente parte do princípio de estudo da identidade, acho que é muito importante a gente conhecer essa história e a devastação desse período de colonização. Então, achei interessante da fala do João, que ele começa dizendo que a identidade é esse processo de construção do eu, né? E quando a gente olha para a história, a nossa percepção é nítida, como as identidades ou a forma como as pessoas se sentiam inseridas nos seus grupos, ela foi mudando ao longo do tempo, assim, né? Sempre está transformando-se, ela sempre está mudando, sempre tem um jeito novo de se olhar o indivíduo em meio à sociedade, né? Essa troca. Então, a gente tem que pensar que a identidade é isso. Ela é um processo de mutação contínua, assim, né? Transformação de como a gente se vê no mundo e que ela leva completamente em consideração o contexto que a gente está inserido. Completamente em consideração o contexto de poder, certo? Se a gente leva isso em consideração, a gente vai ver que tem algumas lacunas que vão ficar abertas, né? Se a gente pensar
Por exemplo, como é que pode ter acontecido o processo de identificação, essa coisa de se reconhecer para os negros que vieram ao Brasil, né, durante o período colonial. Como é que foi para essas pessoas terem sido arrancadas de seu solo, e a gente sabe como é que é essa relação com o território que todo humano tem, né? A gente tem uma coisa com o território que é uma beleza. E imagina como é que foi para esses indivíduos terem sido arrancados das suas terras, basicamente tendo sido obrigados a esquecer disso, né? Então, parece que se estrutura de outra forma, né? Se estruturou de um jeito completamente violento, igual o João falou, igual a Play falou. É um processo violento em que as nossas negações, aquilo que a gente não é, fica meio que jogado no ar. Fica meio difícil, né? Porque se a identidade é esses rótulos que surgem ao longo de todo o tempo, como é que você se identifica no meio quando o outro já está dizendo o que você é, né? No caso, os negros, né? Negro é completamente uma ideia europeia. Imagina só, você pega um europeu que adora, um europeu, não, um racista qualquer que a gente encontra aí na rua, né? Imagina esse indivíduo, se joga ele no meio de Angola, né? E fala para ele apontar os pretos, assim, né? Tu fala, não, você é preto, 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 preto. Ele vai parecer um louco, porque ele vai estar desconsiderando toda a tradição que já existe naquele lugar. Toda uma tradição de auto-identificação que está muito além dessa palavra negro, né? Então, acho que pegando o gancho aí no que o Cabo falou e falou bem pontuado, para pensar só, pessoal que tá ouvindo a gente aí, ó. Imagina que você tá na sua casa, pensamos que nós nascemos numa casa e criamos aquele vínculo com aquela casa, né? Aquele vínculo emocional, várias histórias passaram por ali. Chega uma pessoa aleatória, um conjunto de pessoas e fala: então, é o seguinte, nós achamos que vocês são inferiores, são seres impuros. E mais que isso, vocês precisam sair da sua casa, porque isso, na verdade, essa casa é nossa. E mais que isso ainda, nós vamos levar vocês que moram nessa casa para trabalhar ali na minha casa, ficar cortando grama, sem receber nada. Inclusive, é isso, e é isso a situação. Vocês se sentiriam confortáveis com uma situação dessa? Vocês não sentiriam que seria uma espécie de abuso? Agora, imagina isso num plano maior, né? Tenta levar essa analogia para um plano maior. Imagina o que um conjunto de pessoas acabaram passando nesse período da colonização. Então, acho que é muito forte. E, claro, que tem a questão dessa força que foi utilizada, mas também tem a questão do subjetivo, do pensar, que é a questão da identidade que a gente está trazendo aqui, né? A gente coloca na cabeça dessas pessoas, insiste na cabeça dessas pessoas, a questão da inferioridade que elas têm perante esses colonizadores. Você coloca isso não só na forma de falar, como na forma de fazer ciência também. A ciência da época era uma ciência que discriminava, era uma ciência determinista. Né? Isso não é ideologia X ou Y, não, isso é ciência. A ciência da época era determinista. Né? Então, essa questão da identificação e das várias violências, inclusive de raça, elas vieram na ciência, vieram no pensar, vieram no agir dos povos daquela época, que acabam transpassando para outros fatos históricos, né? Então, não só a colonização, por exemplo, você vai ver, nós também temos, sei lá, a Guerra do Paraguai também, então, tipo, nós vamos começar a pensar, é tão forte essa questão da identidade que se cria, por exemplo, uma identidade do Brasil, nós precisamos proteger um território dito brasileiro, uma fronteira criada de uma forma mais arbitrária, ou seja, meio aleatória, sem muito sentido, mas somente com o fim de proteção territorial. E aí estabelece uma guerra que causa milhões de mortos, né? É claro que existem outras motivações, mas para vocês verem o poder que uma ideia, como a identidade é uma ideia, acaba podendo gerar na estrutura social, estrutura política de um determinado local, né? Eu acho que é isso. Eu acho que a gente poderia, inclusive, explorar mais a questão da Guerra do Paraguai, porque é importante, ela acaba sendo um marco para a gente, né? Ela é uma guerra que causa grandes abalos na forma com que a gente vai começar a lidar com a questão do território nacional, né? A gente está falando da Guerra do Paraguai, a gente está falando ainda do Brasil, que ainda não é república, mas a Guerra do Paraguai, os efeitos dela na política vão acabar afetando, inclusive, as políticas da época da República, do início da nossa República, principalmente com relação à preservação dos territórios nacionais,
independente do que tiver na frente. Vai ser atropelo. Se tiver pessoa impedindo isso, vai ser atropelo. Se tiver uma ideia impedindo isso, vai ser atropelo. Por quê? Porque nós precisamos salvaguardar, precisamos, ou seja, defender o território. Eu acho que é isso. Só complementando, assim, é muito, às vezes pode parecer muito distante quando a gente pensa sobre os termos de território, subjetividade, assim, né? Ainda mais para os cursos que estão ouvindo, às vezes pode parecer muito distante, mas não é tão longe assim, não. Qualquer espaço que a gente ocupe é um território, né? Qualquer forma que a gente tenha de manifestar quem nós somos é uma manifestação da subjetividade. E todos os processos que a gente tem para correr atrás desse entendimento da identidade, de quem sou eu, de como eu me construir, passam por todos esses momentos históricos, né? Por isso que a gente resolveu trazer toda essa questão histórica também, em termos da identidade brasileira, porque nós também somos formados pela história que se deu. A gente faz parte da construção dela, né? Somos agentes ativos da construção, mas a gente também é formado por isso e sente um grande impacto inconsciente ou consciente do que aconteceu no passado também, né? E a gente também consegue perceber em outros momentos, assim, o quanto a identidade, ela é central, por mais que em vários debates ela seja jogada para o lado, ela é central e ela implica em muita coisa, em tudo que a gente se propõe a fazer ou os impactos disso tudo na gente, né? O que você acha, Bruninho? Gente, eu acho super interessante tudo que foi falado aqui e me lembrou uma ideia do Milton Santos, né, um geógrafo brasileiro, e basicamente ele fala que o Brasil, dentro do Brasil há vários Brasis, né? E aí isso, querendo ou não, antes da gente digamos assim, formar uma identidade brasileira, a gente também tem que voltar para o olhar das regiões, né? E aí a gente, através da história, a gente pode ver vários conflitos aí que acabaram mexendo, um choque entre essas regiões dentro do Brasil, né? Um dos exemplos, assim, que vem em mente acho que é a Guerra do Farrapos, né? Acho que é uma das mais impactantes. Talvez a Guerra do Canudos também, né? Quando inicia essa república entra em choque lá com uma região que ainda está na ideia monarquista e tal, então há um choque, assim, né? Parece que o Brasil republicano vai lá e tenta chocar com esse antigo Brasil, assim, né? Para isso, eu acho que seria interessante a gente começar a falar um pouco sobre o processo de colonização e engatinhar aí sobre a história desse Brasilzão. O que você acha, Kirby? É muito massa isso que você falou, Bruno, e muito bom pensar mesmo como a gente tem que estar atento para como as pessoas se identificaram, ou como as pessoas estiveram inseridas nos seus grupos ao longo da história, principalmente do que a gente está tentando dizer que é Brasil, né? Porque, como eu posso dizer, quando a gente começa sendo colonizado, a gente tem que pensar que o jogo não foi só simplesmente de cima para baixo, né? O jogo não foi de cima para baixo. Óbvio, teve embates duros de poder, etc., mas houve negociações nos meandros ali, né? Naquele apoio que, vamos supor, os portugueses deram a alguma etnia específica que tinha uma guerra tradicional com outra etnia, entende? Essas interferências na forma que as pessoas estavam se relacionando geraram no território que a gente vive noções de pertencimento muito vagas, principalmente se a gente considerar que também houve a parte porreta da história, né? Os momentos em que a violência foi a principal linguagem, né? Então a colonização ela fica marcada por ser esse processo, tipo assim, não existe esse ideal de que aqui um dia vai ser um país, ou aqui um dia vai ser um local independente, né? Aqui é um local de exploração, um local de expansão do domínio português, e quando tem lá a divisão do Tratado de Tordesilhas, né, todos esses processos, os caras resolvem falar assim, não, essa terra aqui é muito grande para a gente ficar só com isso, né? Tem todo uma resposta de Portugal
ao fato de Portugal não estar sendo... ele se sentia atraído assim mesmo pelo Tratado de Tordesilhas. E eu acho que é importante a gente pontuar, principalmente no período da colonização, a participação dos bandeirantes, e não como exaltação e etc, né? Longe disso. É sempre uma questão de, tipo, foi os bandeirantes que permitiram milhares de outros contatos com diversas outras culturas, né? E como que cada contato é único, como cada identificação ela é um processo que está ligado com o seu contexto específico. Então, a partir do momento que vai caminhando o tempo, tipo, começa as bandeiras lá nos 1600 e alguma coisa, quando a galera vai começar a pensar que a gente tinha que ser independente, lá para perto dos 1800 e alguma coisa, as formas de viver no nosso território já eram muito amplas. Então, qualquer ideia que os caras tivessem de pensar o que é ser uma pessoa que deriva do solo do Brasil é muito vago, né? Não completa, né? Pensar essa coisa que é a nação é uma coisa muito recente, a ideia de nação, dessa coisa patriótica, de, nossa, eu amo meu país, assim, eu sou francês, eu sou inglês, essa divisão política, essa separação, ela é muito recente, né, na história. E quando chega no Brasil, essas coisas ficam muito mais loucas, né? E a gente vai ter que entender o que é uma nação. Para além disso, né, o que é estar numa nação do tamanho que é a nossa. Você comentou dos bandeirantes e é engraçado, né, de como principalmente o estado de São Paulo usa ele como referência, né, do ser paulistano, né? Se a gente pegar a historiografia paulista no começo do século XX e tal, a gente vê que a burguesia, a sociedade paulista, assim, usa os bandeirantes como tipo, um exemplo ancestral, né, do que é ser um paulista e tal. É bem interessante, né? Não à toa que quando a gente está andando por São Paulo, a gente encontra vários monumentos, assim, referentes aos bandeirantes, às vezes, claro, de forma totalmente romântica, né? Eles calças com sapato, roupas bem bordadas e tal, que a gente sabe que não é nada disso, né? São Paulo adotou, né, os bandeirantes como símbolo, assim, da cidade, né? Mas branco tem ancestralidade? Eu queria saber agora. Você falou de ancestralidade, fiquei essa dúvida. Mas, dentro disso que vocês estão falando sobre o processo de independência do Brasil, como se dá, é muito louco quando a gente pensa sobre essa construção de identidade, perceber que até a proposta da identidade, até a proposta da independência, acaba surgindo de quem está no topo, né? Porque talvez se a gente tivesse uma proposição de identidade que surgisse de quem estava aqui antes, talvez a gente tivesse referenciais indígenas, originários, talvez a gente tivesse os referenciais pretos, da cultura preta, de outra forma, né? Porque a gente tem, como samba, com várias outras expressões na alimentação, na cultura no geral, mas não foram necessariamente introduzidos por essas pessoas, eles foram, de certa forma, apropriados por quem estava lá no topo, porque eles sabiam que a maioria da população abarcava, né, fazia parte de quem se identificaria com esses símbolos. Mas ainda assim, ainda que a gente se torne independente, a gente tenha todo esse processo para conseguir se identificar, ou tentar, ao mínimo, se identificar como brasileiro, ainda não é um processo completamente autônomo, né? Não é os brasileiros ou quem está ocupando essa terra de fato que propõe isso. Exatamente isso, Carol. Eu acho que essa é a prova dessa violência identitária que veio desde a colonização. Se você parar para pensar, os colonizadores já vieram com aqueles ideais eurocêntricos, com toda aquela ideia dualista, idealista, cristã, e chegaram em um território onde esse tipo de ver o mundo, essa forma de ver o mundo, essa ontologia, não existia. Né? E ela acaba perpassando, inclusive na forma, com certeza, da forma com que nós tivemos nossa independência, que foi uma independência extremamente que veio do alto cargo do poder centralizadora, né? E essa independência, entre aspas, né? Porque, vamos falar a verdade, foi existem muitas problemáticas nesse processo, mas é até meio complicado a gente parar para pensar, questiono eu aqui mesmo, a gente tem uma identidade brasileira, ou nós temos identidades brasileiras, né? A gente sabe que Vargas tentou
criar essa questão da identidade brasileira, tentar criar uma coesão social maior dentro do país, já com a ideia de projeto de nação, né? Como o Kirby disse, não existia, há um tempo, na época da colonização, não existia essa ideia de nação. Isso foi depois do Congresso de Viena. A gente começa a pensar aqui, a partir do Congresso de Viena, na Europa, e chega aqui de uma forma tardia, sobre a questão da nação, né? Então, em conjunto com os ideais, os estudos da geopolítica, os estudos da defesa e segurança, da estratégia da época, do início do século XX, né, o Getúlio Vargas começa a pensar uma forma da gente manter uma coesão social como forma de proteção do território brasileiro, né? Rio Branco, lá no início do século XX, começa a delimitar, dá muita importância para a delimitação das fronteiras do país. Vem Getúlio Vargas e tenta buscar essa coesão social como forma de definição da colonização, da identidade do brasileiro pelo brasileiro, né? Então, tentar dar uma coesão para esses vários, entre aspas, Brasis que existem dentro do Brasil, né? Então, acho que tá meio complicado a gente responder. Existe uma identidade brasileira? Ou existem identidades brasileiras, né? Que vamos lá, saca só, se a gente pensar, a gente pode falar que uma pessoa que mora lá no extremo sul, lá no Rio Grande do Sul, tem a forma de agir, tem a cultura daquele local. É a mesma cultura, a mesma forma de identificação que um pessoal que mora no norte? Possivelmente não, né? Não 100%. Então, isso demonstra que a gente tem essa variabilidade. Essa variabilidade, ela não pode ser extinguida. A gente tem que entender essa variabilidade e abarcar essa variabilidade como parte dessas identidades brasileiras, né? Eu gosto muito disso que você falou, João, sobre a diferença de alguém que vive no sul e no norte, porque assim, agora, super suave pensar isso, né? Eu acho que a gente consegue, inclusive, até imaginar o que está rolando no norte, porque a gente tem internet, se a gente abrir agora e escrever lá Amazonas, vai aparecer um monte de notícia, vai aparecer um monte de cara de gente que é de lá, né? Mas se a gente for uns bons anos atrás, né, uns bons anos para trás, como lá no período do Império, ou até em Vargas, como é que a gente poderia imaginar, né? Esse que é o ponto. Como é que a gente poderia imaginar que uma família ali de Santa Adélia, ali no interior de São Paulo, uma família de Santa Adélia que tinha que tem origem italiana, que chegou ali no início do século XX. Como é que a gente pode imaginar que era a forma de viver desse pessoal em Santa Adélia? Numa época em que não era nem medida em quilômetros a distância. A forma de pensar o tempo, a forma de pensar distâncias era muito diferente nessa época. Então, reforço essa sua pergunta. Será que existe, de fato, uma coisa para a gente chamar, tipo, identidade brasileira? Né? Tipo assim, essa nação, existe, de fato, uma nação brasileira que tanto se defende até hoje, assim? Existem esses pontos que nos unem, e aí eu acho que é um ponto de se pensar que, em certa medida, sim, né? Em certa medida, a gente compreende o mesmo governo, etc. E quando a gente pensa nesse processo de virar republicano ali, né? Final de 1800 e alguma coisa, início do século XX, a gente tem uma chegada monstruosa de pessoas no Brasil, tanto japoneses, como italianos, como espanhóis, como chineses, gente de todo lugar do mundo, né? Cola para o Brasil. Como é que a gente pode achar que a chegada dessas pessoas, quando elas chegam aqui, elas vão simplesmente esquecer tudo que elas tinham aprendido nos seus territórios, né? Então, e aí entra todo outro tipo de identificação com o local também. Como é que esses italianos ou japoneses foram aceitos? Né? O pessoal é muito diferente. Você, ouvinte que está nos ouvindo, tem uma família, de descendência japonesa, por exemplo? Tem ascendência japonesa? Diz pra gente como é que você chama sua avó, por exemplo. Né? São esses pequenos lugares que a gente consegue entender onde que está a nossa identificação. E se a gente pergunta para você, olha,
você se identifica como, e se você diz que é brasileiro, a primeira coisa que você está dizendo para mim é que você não é um monte de outro país. Você não é do Paraguai, não é da Argentina, não é do Chile, né? Você não é de nenhum lugar. E se você assume isso, você começa a entender como existem falhas, mas ainda assim, o trabalho que o Vargas fez, a gente não pode negar. O cara conseguiu juntar a gente num ideal de brasilidade muito louco, de samba, caipirinha e futebol, que é uma loucura. E quando a gente ainda se debruça para pensar sobre a identidade se definir pelo que o outro não é, às vezes também, e sobre o nosso histórico brasileiro, né, de uma socialização que é na violência, uma construção de um país que, querendo ou não, se baseou na violência, né, porque o processo de colonização foi violento, a gente pensa também como a questão racial é muito estrutural dentro de tudo isso, né? Porque até a própria relação do Brasil enquanto América do Sul ou Brasil como latino-americano, às vezes rola essa carta aí de uma galera no debate racial de eu não sou branco, eu sou latino-americano porque eu sou brasileiro. Mas os brasileiros, de fato, se enxergam como latino-americanos e como pertencentes a esses outros países vizinhos, que em sua maior parte são compostos por povos indígenas, né? Em muitos países aqui na América Latina tem essa bandeira indígena e a questão da identidade racial do povo vermelho, do povo preto, enquanto o Brasil, que é esse gigante aqui na América Latina, é um dos principais países que nega a questão racial e que nega a necessidade de debater o quanto raça é central, sobretudo num país que é pautado na miscigenação, né? A miscigenação é a grande questão brasileira que continua sendo jogada para debaixo do tapete por muitos e muitos anos aí. A gente vê alguns pequenos levantes, alguma esperança de que isso se torne um debate central por ser tão fundamental em todos os eixos da sociedade brasileira, e ele segue sendo jogado para debaixo do tapete. Isso diz muito sobre quanto a gente se coloca, até de certa forma, como um colonizador daqui da América Latina em relação aos outros países, né? Esse olhar hierárquico dentro da própria América Latina, e com certeza, ao meu ver, isso tem a ver com uma questão de raça, assim, de não conseguir se enxergar como pertencente da América Latina ou como latino-americano em vários níveis, porque a raça é um empecilho, porque esses são indígenas, esses são pessoas de cor, e o brasileiro, né, não existe racismo no Brasil. Nossa Senhora. Não, o pior é que a identidade brasileira, né? Vamos se reunir para assistir a Copa do Mundo, aí tem aquele comercial, né? Pessoa branca, pessoa negra, todo mundo feliz, não sei o que lá. Vira as costas, você vai para a rua, vai ver a abordagem policial, né? Num branco e num negro, né? Dependendo da localidade, então o negócio piora. Então, a gente, inclusive, ainda passa, é isso que eu falo para vocês, né? E aí, a importância da gente ter voltado lá e falado da colonização e da violência da identificação naquele momento e como ela perdura até hoje. Isso é fruto, a gente tem que entender que isso é fruto, veio lá de trás, e a gente veio carregando isso até os dias de hoje. De uma outra forma, a gente veio carregando, né? E a gente coloca em certas ações e certas formas de pensar que estão colocadas dentro da nossa sociedade brasileira. A gente até tentou vender a ideia de um país multirracial harmonioso, né? Oh, maravilha, multirracial harmonioso, né? E sendo que a gente olha na televisão todo dia, cara, não precisa nem olhar na televisão. Quem é negro não precisa olhar na televisão, né? Já olha para a própria vida e sabe muito bem o que é isso, né? Então é complexo essa situação. Eu acho que é bom a gente trazer essa questão da miscigenação para o debate e também salientar que o porquê que a gente não conseguiu colocar isso até hoje de uma forma plena nas políticas públicas. A gente teve tentativas, houveram alguns avanços nessa questão, compreendendo essas especificidades que a gente está falando, essas situações de violências históricas, mas ainda assim é muito deficiente. A gente precisa avançar muito nessa questão, né? E por isso eu acho importante a questão do recorte racial na análise da nossa identificação, né? Porque a gente vai analisar essas histórias e quanto essas histórias acabam afetando a sua identificação hoje, né? Dos seus ancestrais, o quanto a história dos seus ancestrais vai passando para os seus outros ancestrais até desembocar em você, né, e como isso te constrói, também com recorte de cor dentro de um território brasileiro que vendeu a ideia de uma
de uma harmonização dessa racial, onde todos poderiam viver plenamente, que na verdade não se concretiza, que não existe, na verdade, né? E aí, voltando a Vargas, a gente consegue ver assim, né, que ele consegue, beleza, trazer essa ideia de Brasil e brasileiro, só que também, ao mesmo tempo, ela é muito, ela é imposta, né? E aí, se a gente também olhar um pouquinho mais para frente na ditadura militar, ela se torna cada vez mais imposta, assim, né? Ame ou deixe, né? Olha que doido. Claro, né? Pensando em futebol, assim, e tal, assim, em ano de Copa do Mundo, a maioria das pessoas vão lá e veste a camisa verde e amarela e tal, vai torcer para a seleção. Outros não vão torcer, mas tudo bem. E aí, é legal a gente pensar também de como o futebol, ele se torna uma espécie de ferramenta, assim, né? Para mostrar a figura do brasileiro. A gente tem o Gilberto Freire, que ele vai falar sobre futebol arte e tal, e aí ele faz essa associação do futebol arte com o futebol mulato, e aí na Copa, a gente vê várias Copas do mundo aí, de 70 tem a marchinha que fala 90 milhões, né, para frente Brasil, aí, sei lá, em 2014 a gente pode até pegar o MC Guimê aí, que fala país do futebol lá, com o Emicida. E essas significações, todos esses significados atribuídos, eles sempre têm um propósito, né? A gente nunca pode ser ingênuo de pensar que num país de, né, muitos anos aí de processos, que as coisas são feitas sem querer, ou aconteceu esse processo de significação. Não, colocar o futebol como uma forma da identidade foi um processo que foi construído e foi pensado. O samba, a cerveja, enfim, tudo que a gente costuma assimilar junto ao brasileiro, é um processo que foi construído e ele tem uma intenção por trás, né? Eu acho que é isso que a gente está tentando, assim, colocar aqui hoje, porque conclusões é muito difícil de chegar numa conclusão, mas eu acho que é mais investigar mesmo, voltar ao passado ou investigar a gente dentro de tudo isso, porque se é uma coisa imposta, né? Se a identidade foi colocada como um plano, como uma proposição que tinha algum intuito, como fico eu? Como fico eu, ser humano subjetivo, eu branco, eu preto, eu indígena, como fico eu dentro de tudo isso? Como eu consigo me enxergar e como consigo colocar quem eu sou para a sociedade? Assim. O que vocês pensam sobre essa ideia da relação que a gente tem entre a estrutura e o subjetivo? Assim? Isso foi muito massa você dizer isso. Eu gosto da palavra massa, como vocês puderam perceber. Mas onde fica o eu é o grande ponto de tudo, né? Também. Porque vamos parar para pensar o que é a gente considerar um país que desde a década de 30 está dizendo que a gente vive numa democracia racial, onde pretos, brancos, indígenas vivem harmoniosamente, em paz, né? Porque a gente se miscigenou, todo mundo carrega o mesmo sangue. Como é que é para um indivíduo que é filho dessa miscigenação, digo, fenotipicamente, né, tipo, a cor da pele, como é que é para os indivíduos que são filhos da miscigenação de brancos e pretos, como é que eles se identificam nesse país? Como é que a gente se sente pertencente? Porque na prática, o pertencimento não acontece, enquanto na ideia ele está toda hora sendo pontuado. E como que pode ser formada a identidade desse indivíduo? E como que esse indivíduo se sente quando está sozinho em casa? Que eu acho que é um questionamento que a gente tem que fazer agora. Como é que está sendo como é que as pessoas estão se sentindo pertencentes de qualquer grupo que seja, sendo que a gente deveria estar em distância, deveríamos estar em isolamento social, e a grande maioria, digo, né, porque uma parcela continua fazendo. Como é que é olhar sempre para as mesmas paredes e como é que a gente começa a se enxergar nesse contexto? Como é que a gente começa a olhar para as nossas vivências? Como que a relação do que foi mostrado para a gente, porque desde pequeno contou uma história para a gente, que o brasileiro gosta de samba, que o brasileiro gosta de futebol, que a gente vive uma democracia racial, né? Como é que essas coisas resultam agora? Então, a gente tem que sempre pensar, a identidade são esses rótulos que a gente pensa que não muda sempre, porque quando a gente olha para nossa identidade, para você ouvinte,
fecha o olho, presta atenção, olha e pensa assim, como é que eu me identifico? Como é que eu olho para mim mesmo? E aí você vai reparar que a gente tem uma relação meio... A identidade não muda, a gente é sempre a mesma pessoa. Tá, mudou alguma coisinha ou outra, mas a gente é sempre o mesmo tipo de pessoa. E não é bem assim. Todos os dias, cada encontro que a gente tem, a gente se sente de uma forma diferente, dependendo do contexto, da conversa e tudo mais. É importante a gente sempre pensar isso. Se é uma relação entre o todo e o indivíduo, a gente nunca pode só isolar essas duas coisas. Ou só o indivíduo, ou só o lado individual, né? Eu não tenho preconceito. Eu não tenho preconceito contra negros, né? Aquela história. Eu não tenho preconceito. Como assim? Machismo? Não. Eu jamais fui machista na vida. Meu. Né? E aí você parece que joga o debate para um campo individual, sendo que não é. Sendo que a todo momento esse debate esteve entre uma conversa do amplo para o individual. Imagine o tanto de coisa que pode acontecer no meio desse caminho. Kirby, eu tô fechando os olhos aqui. Tô fazendo o exercício que você falou. Vamos lá, eu vou fechando os olhos aqui. Bom, como eu, esse ser que sou, me identifico. Tendo noção de toda essa história, de toda essa violência, desses embates, dessas tentativas, não muitas, de negociação com esses vários tipos de povos que perpassaram nossa terra, onde nós pisamos hoje. Essas tentativas de estabelecer o que é belo, o que é feio, o que é ruim, o que é bom, esse dualismo nervoso que a gente vive. Como fico eu, João Paulo, vulgo suspeito para a comunidade da Unesp? Eu acho que eu fico como João Paulo. Eu sou João Paulo, sou uma pessoa que tento ter ciência dessa história, de como esse poder maior que está nessa estrutura de poder do governo, da forma com que a gente construiu a nossa sociedade, ela me influencia, porque ela influencia a todos, infelizmente. Mas tendo ciência dela, eu consigo combatê-la melhor e consigo dar o meu jeitinho para passar por elas de uma forma mais consciente. E consigo, de certa forma, ter mais liberdade para sentir, ter mais liberdade para ser, né? Porque aí eu tenho mais consciência do que eu estou sendo ou não estou sendo, as minhas escolhas, né? Então, por isso é importante o debate que a gente fez hoje, por isso que a gente puxou a história, pessoal. Eu acho que é isso. Então, eu me sinto como João Paulo, uma pessoa que tenta ser livre, que é uma pessoa que está em constante mutação. Espero que nós todos estejamos em constante mutação. Pretendo ficar mudando até o meu último dia nesse plano. E, por enquanto, pretendo amar o máximo que eu conseguir, ser o máximo empático com o mundo que eu vivo. E é isso aí. Esse é o João Paulo. Essa é a identificação do João Paulo. É a forma com que o João Paulo, é o óculos que o João Paulo usa para ver o mundo. E vocês, pessoal? Olha, eu já tô, acho que um outro lado da moeda, assim, como uma pessoa branca, acho que por muito tempo da minha vida sempre tive a possibilidade de ser exatamente essa, Carol sem amarras, sem rótulos, etc. Mas cada vez mais, ainda mais dentro desse debate que a gente colocou, assim, sobre o histórico brasileiro, eu brinquei, né, branco tem ancestralidade, porque é isso, eu acho que a gente, enquanto pessoas brancas, ainda perpassa um histórico de que o que a gente tem de herança é violência. E aí, como que a gente vai fazer enquanto pessoa branca? Porque eu já acho que a questão racial, em todos os níveis, ela já deixou de ser até um recorte, assim, e já passou a se tornar, ou deveria ter passado a se tornar, como centralidade, assim, porque atinge todo mundo, até sendo uma pessoa branca, você é atingido positivamente, né? Você é atingido com privilégios, você é atingido de múltiplas formas que precisam passar todas as análises da sua vida. Então, eu acho que eu estou no momento que eu, real, estou na identificação como branca e investigando a minha branquitude do pior ao melhor possível, assim, porque eu acho que é uma dívida que eu tenho comigo e com todo mundo do meu entorno, assim, sinceramente. Olha, gente, eu acho que eu vou ficar na mistura filosófica aí do João e dessa reflexão da Carol, assim. Eu me identifico como o Bruno, conhecido também como Rastro nos corredores aí da Unesp. Gosto de futebol, gosto de muita coisa que inclui aí a identidade brasileira e tal, mas
eu também reconheço o quão essa identidade ela é cruel para muitas pessoas, né? De como ela exclui várias individualidades aí. Então, talvez eu fique mais aí na beira da minha individualidade do que uma ideia de brasileiro em si. E você, Kirby? Cara, vou emocionar aqui. Peço licença. Mas a primeira vez que eu fui rotulado, não fui eu que me rotulei, me colocaram no mesmo lugar daqueles que estão sempre do outro lado, né? A primeira coisa que me disseram, você é preto, mano, você não é branco. E aí, com o passar dos anos, parece que o jogo muda, né? Porque ao mesmo tempo que parece que eles querem te rotular, eles te dão a possibilidade da dúvida, né? Que eu sou filho dessa miscigenação, sou filho de uma preta com um branco. E parece que é legal, assim, é sempre tipo assim, no meu primeiro momento foi, eu sou preto, e eu carreguei isso por muito tempo, até que de repente, depois de todo um processo de faculdade que eu passei, eu começo a reafirmar como isso, como negro da terra, descendente dos indígenas, que é de onde vem a minha ancestralidade, e só que parece que fala assim, não, mas será que você é mesmo? Será que você é preto mesmo? Você nem é tão preto assim. Parece que, ao mesmo tempo que me rotulam, parece que não fazem muita questão de que eu me posicione. E é muito louco essa parada da gente pensar a identidade como essa fita móvel, porque a gente tem que sempre partir daquele questionamento que eu acho que a gente não falou aqui, mas fica para vocês. Quem que criou a palavra que você utiliza para se identificar? Como é que ela foi utilizada ao longo do tempo, né? Quem que criou essa palavra? E o que faz a gente repensar essa palavra? Né? Por exemplo, sempre pontuaram que o povo negro é o povo negro, mas unificado, rotulado, deram esse rótulo para um monte de gente. E aí essa galera tentou ao longo do tempo reformular isso. Pensar, não, preto é bonito, mano. Ser negro é bonito, mano. Olha como você ter a necessidade de pertencer a algum lugar faz com que você reveja coisas que foram extremamente violentas, tá ligado? Ao longo do tempo. Eu sou o Kirby, eu tenho caminhado para encontrar uma palavra para o que eu sou. Por enquanto me chamo de negro da terra. E espero que eu tenha falado alguma coisa que você tenha sido bom ouvir. É isso aí. Obrigado pelo convite, seu podcast. Olha, eu acho que essa reflexão do Kirby é maravilhosa para a gente finalizar. E digamos que, assim, certezas não temos nenhuma, reflexões múltiplas, né? Então, fica aí a reflexão de hoje sobre essa temática. E para finalizar com vocês, a gente sempre faz aqui a recomendação dos convidados do que eles preferirem, né? Pode ser um podcast, pode ser um livro, um filme. A minha recomendação de hoje vai ser um livro, que é um dos meus livros preferidos. E para quem está começando na leitura, ou principalmente leitura de poesia, é bem legal para começar, que é O Coração Amarelo, do Pablo Neruda, que não é brasileiro, mas eu achei legal trazer para a gente conseguir se agarrar um pouquinho mais aí nos hermanos latino-americanos, que tem muita cultura para construir com a gente. O que você manda, Kirbyzinho, de recomendação? Eu vou indicar um novo que já é um clássico, né? Que é Baiana System. Escutar o álbum Duas Cidades, do Baiana System. Escuta todos. Escuta todos, mas a indicação de hoje é Duas Cidades, porque é legal, muito bom. Bom, já que as pessoas vão ouvir o nosso podcast, então por que não continuar ouvindo alguma coisa, né? No sofá, enquanto lava uma louça, não sei, faz uma lição, algo assim. Então eu recomendo um dos meus álbuns favoritos, que é o Transa, do Caetano Veloso. E principalmente a música Triste Bahia dele, que é sensacional. Bom, já para finalizar as ondas de recomendações, pessoal, eu tô com muita saudade de vocês, não deixem de escutar. Gente, continuem escutando esse podcast. Participar desse podcast foi uma experiência da hora e tenho certeza que as próximas experiências vão ser da hora. As reflexões que vão trazer são essenciais, são importantíssimas
e já com esse período de distanciamento social, a gente mantém essas discussões vivas, o máximo que a gente conseguir. Então, escutem esse podcast, pessoal, tem muita gente da hora por trás, é de qualidade, é nosso. E suas recomendações, João Paulo? É o podcast, a recomendação, é isso, é bom demais para não ser ouvido. Então é isso por hoje, galera. Espero que vocês tenham curtido. Continuem aí de olho nas redes sociais do Cursinho para ver os próximos episódios, os próximos convidados. E também fiquem à vontade para sugerir as temáticas, sugerir os convidados e até para se sugerir como convidado. A gente quer muito que cursistas venham aqui participar do podcast com a gente. Muito obrigada, gente. Até o próximo episódio.